Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 4 de setembro até 10 de setembro. Vamos falar daquelas pessoas que devem servir de exemplo para a nossa vida como católico. 4 de setembro foi segunda-feira, dia de São Bonifácio, grande pacificador. Seu pai era um padre romano chamado Geocondo, numa época em que ainda não existia uma legislação totalmente definida sobre o celibato eclesiástico. Deixar claro isso, né? Muitos padres já a praticavam espontaneamente. No entanto, a ordenação de homens casados também era permitida. Todavia, o casamento era proibido para aqueles que já são diáconos ou eram sacerdotes. Bonifácio, culto e equilibrado, já está à frente nos anos em que o fizeram papa. Certamente, não pacificamente, devido à disputa interna durante o curto pontificado anterior do Papa Zósimo. Também a divisão entre o clero e o povo romano naquela época. Bonifácio, com seu melhor conhecimento dos problemas, consegue acalmar as tensões entre os bispos e os fiéis. Então, ele sabe como minar pacificamente as manobras do imperador Teodósio II do Oriente, e ele tem fama de ser erudito e também é um grande amigo de Santo Agostinho, né? São Bonifácio fez um grande trabalho no período que esteve à frente da igreja, né? Na terça-feira, dia 5 de setembro, dia de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, né? Fundadora, missionária e mãe dos pobres. Madre Teresa nasceu em uma família albanesa em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Foi batizada com o nome de Goncha Agnes. Desde pequena, foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quando aos 18 anos fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixa sua casa e entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dublin. Ali recebeu o nome de Maria Teresa. No ano seguinte, foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. Madre Teresa dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida nascente. Inesquecível seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz em 17 de outubro de 1979. O maior destruidor da paz, afirmou na ocasião, é o aborto, e frisou: a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda existência é a vida de Deus entre nós, né? A Madre Teresa defendeu muito, né? O nascituro, né? O nascituro, né? O feto e a concepção em si, né? E lutou muito contra o aborto, né? Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997 em Calcutá, na Índia. No dia 6 de setembro, foi quarta-feira, dia de São Liberato de Louro. Liberato nasceu na pequena Louro Piceno, província de Macerata, na Itália. Pertencia à nobre família Brunfort, senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem Liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande devoção à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Liberato foi um nobre e se tornou um frade. Lembra São Francisco de Assis, né? Renunciou às terras e ao título de senhor de Louro Piceno, que havia herdado de seu tio, em favor do seu irmão Galtério, e foi viver no convento de Rocabruna, em Urbino. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Brunfort. Lá vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida de virtudes valeu-lhe a fama de santidade. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Caiu gravemente enfermo.
ficando entre a vida e a morte. Não conseguiu beber nada. Por outro lado, recusava-se a receber tratamento com a medicina terrena, confiando somente no médico celestial, Jesus Cristo, e na sua abençoada mãe. Frei Liberato ingressou na vida eterna, numa data incerta do século XIII. Na quinta-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foi dia do Beato Vicente de Santo Antônio, um grande missionário no Oriente. Nasceu no castelo de Albufeira em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira, educaram-no na piedade e nos bons costumes. Passada a infância, enviaram-no para Lisboa, onde, depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, ordenou-se sacerdote aos 27 anos. 4 anos depois, em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, cedo sentiu inflamar a alma dele para o fervor das missões, com aspirações ao martírio na perseguição religiosa do Japão, e para lá partiu em 1623. Uma vez chegado, mudou de traje de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki, para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias, onde converte os pagãos, consola e encoraja os cristãos perseguidos e assim, infatigavelmente, durante alguns anos, trabalhou em contínuas catequeses, pregações e administrações dos sacramentos. Descoberto e preso em 1629, procuraram fazê-lo renegar a sua fé católica, religiosa e também sacerdotal, sujeitando-o a 5 banhos sucessivos de água a ferver, mas ele manteve-se invulnerável até o derradeiro combate, o tormento do fogo. Constância de mártir e perseverança de apóstolo foram os 2 maiores clarões desta ascensão à glória, que ficaram ainda mais expressamente estampados nas fervorosas cartas dos seus últimos dias, como nos últimos discursos que, até ao momento do martírio, dirigia aos circunstantes cristãos e também aos infiéis. Beato Vicente de Santo Antônio morreu no Japão. 8 de setembro, sexta-feira, dia da Natividade de Nossa Senhora, né? A gente lembra, a igreja toda lembra, o nascimento da Mãe de Deus. A Natividade da Virgem Maria é uma das festas marianas mais antigas. Imagina-se que a sua origem esteja ligada à festa da dedicação de uma igreja a Maria. Segundo a tradição, era a casa dos pais de Maria, Joaquim e Ana. É localizada em Jerusalém, construída no século IV, essa igreja. A Basílica de Santa Ana é onde nasceu a Virgem. Em Roma, esta festa começou a ser celebrada no século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio I. A Natividade de Nossa Senhora é celebrada 9 meses depois da celebração da solenidade da Imaculada Conceição, que é 8 de dezembro. Nossa Senhora da Natividade é padroeira e protetora das costureiras, além dos cozinheiros, dos destiladores, dos fabricantes de alfinetes e panos e da hospedaria, entre outras, E no sábado, dia 9 de setembro, dia de São Pedro Claver. São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581 e não pertencia a uma família nobre, não. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Mallorca e iniciou os teológicos em Barcelona. Tudo na Espanha, Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610 e foi ordenado sacerdote em 1616, naquela missão onde, por 44 anos, trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Aprendeu a língua dos angolanos
e serviu-se de outros 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400 mil negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Em 1650 adoeceu com a peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos da sua existência terrena, passou imobilizado na enfermaria do convento. O homem que fora a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de muitas desgraças, foi completamente esquecido por todos, passando o tempo em oração. São Pedro Claver morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia. 10 de setembro, domingo. São Nicolau de Tolentino, protetor das almas do purgatório. Nicolau nasceu nas Marcas em 1245, na diocese de Fermo. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monacal, a qual se consagrou em Tolentino. Foi um asceta de sorriso amável, de longas orações e jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e a caridade. Desde os 7 anos de idade, suas preocupações eram as orações, o jejum e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu sua vida: penitência, amor e dedicação aos pobres. Virtudes alinhadas a uma fé incondicional em Nosso Senhor e na Virgem Maria. Aos 14 anos, foi viver na comunidade dos agostinianos de Castelo de Santo Ângelo, como oblato, isto é, sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde, ingressou na ordem e no ano de 1274 foi ordenado sacerdote. No dia 10 de setembro de 1305, ele fez sua última prece e entregou seu espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado na sepultura da capela, onde se tornara célebre confessor e celebrava suas missas. O local tornou-se meta de peregrinação e os milagres atribuídos a ele não cessaram de ocorrer, atingindo os nossos dias. Muito bem, nós somos Nicolau de Tolentino. Nem todos os santos são mártires, né? Muitos deles apresentam-se como santos através da sua vida, né? Que é um grande exemplo para todos nós. Os textos do santo da Santa Igreja Católica é do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem quiser pode procurar na internet ou achar livros que falam dos santos, e aí você vai se surpreender. Existem exemplos muito fortes ali de como viver a sua fé católica. Vamos ouvir a música do salmo da liturgia deste domingo. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Depois a gente retorna, depois da música já, com mais um bloco do programa de hoje, que é o Evangelho da nossa liturgia deste domingo.